Salve espectadores do canal! Essa é a terceira e última parte de nossa nova minissérie, dessa vez sobre a Revolução Iraniana. Como eu já falei nos outros dois vídeos, essa minissérie é baseada no livro A Revolução Iraniana, de Oswaldo Cogiola, sobre o qual você pode saber mais clicando aqui nesse card. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que considere se inscrever para ajudar o nosso canal a crescer. E você pode também dar uma olhada na nossa página do Apoia-se, caso queira e possa contribuir. Sem mais enrolação, vamos à última parte. O Shah Reza Pahlavi tinha não só a elite, formada por 45 famílias que tinham 85% de toda a riqueza do país nas mãos, mas também tinha do seu lado o consenso internacional, com as potências apoiando seu regime até o fim, como a China, Estados Unidos e até a União Soviética. Sob esse regime político, o Irã foi o único membro da OPEP a ignorar o embargo que a organização impôs a Israel. Até 1979, 60% de todo o petróleo consumido por Israel era comprado do Irã. Muitas terras de instituições religiosas foram divididas, diminuindo a renda dos religiosos mais proeminentes, e o voto feminino foi concedido, o que irritou as alas mais conservadoras dos muçulmanos iranianos. Com o dinheiro fluindo por causa do petróleo, o Shah aumentou as forças armadas para quase 500 mil homens, com os equipamentos mais modernos da época. Só os Estados Unidos venderam 12 bilhões de dólares em armamentos para o Irã entre 1972 e 1978. A SAVAK, aquela polícia política que eu citei nos outros vídeos, fez com que o Irã fosse classificado pela Anistia Internacional em 1977 como o maior violador de direitos humanos do mundo. A indústria cresceu, e com ela cresceu uma classe proletária politicamente bastante ativa, que em 1977 começou a empreender lutas contra o regime mediante greves, manifestações, por conta de medidas tomadas um ano antes para frear a expansão industrial, e que aumentaram o desemprego e baixaram os salários. Paralelamente a isso, correndo por fora, estavam os movimentos organizados em mesquitas, com sermões contra o regime e contra a maldade do Ocidente e os valores ocidentais, de acordo com as suas crenças. Estados Unidos e Inglaterra venderam quantidades enormes de armamentos e equipamentos para conter as manifestações e equipar a espionagem interna. Os gastos com a segurança e para conter os protestos chegou a 25% do produto interno bruto, ou seja, 1/4 do PIB do Irã, proporcionalmente 3 vezes mais que a União Soviética e os Estados Unidos e 6 vezes mais do que a Inglaterra investiam em segurança, especialmente interna. Cerca de 90% dos iranianos mostraram oposição ao governo ao longo de 1978, começando com estudantes e passando para a classe operária. Depois da repressão contra centenas de manifestantes na cidade sagrada de Qom, em janeiro de 78, uma greve geral de 2 milhões aconteceu em Teherã e se espalhou por outras cidades importantes. Em agosto, um incêndio criminoso em um cinema em Abadan matou 400 pessoas, e por isso 50 mil pessoas se manifestaram ameaçando queimar o Shah. Em setembro, ocorreu o massacre da Sexta-feira Negra. Milhares de manifestantes foram mortos pelas forças de segurança de Reza Pahlavi, sendo o número de mortos algo entre 2 e 4 mil pessoas. As greves paralisaram a máquina estatal, quando os funcionários públicos aderiram à greve. Os bancários abriram os livros escriturários e revelaram que nos últimos meses de 78, 1 bilhão de libras tinham sido retiradas por 178 membros da elite, assim como o Shah, que transferiu uma quantia semelhante para os Estados Unidos. As elites e a polícia política saquearam o Tesouro Nacional, e isso veio a público, resultando na queima de mais de 400 bancos pela população furiosa. Outro momento importante foi quando os trabalhadores do petróleo fizeram 33 dias de greve, causando uma perda de 74 milhões de dólares por dia ao regime. Nesse momento, a classe operária iraniana conquistava um papel de protagonista independente na revolução. Enquanto isso tudo rolava, o Ayatollah Khomeini estava no Iraque, mas foi forçado a se exilar na França. De acordo com um ex-chefe de espionagem do serviço secreto francês, o governo da França teria proposto ao Shah Reza Pahlavi o arranjo de um acidente fatal para se livrar do Ayatollah, mas o Shah recusou com medo de transformar Khomeini em um mártir.
Diante de toda essa confusão, a população partiu para as mesquitas, os únicos lugares mais ou menos seguros onde se podia debater os rumos das manifestações, já que o regime impedia a imprensa livre, entidades estudantis e partidos políticos representantes das classes mais baixas. Além do mais, o clero usou a eficiente estrutura de comunicação religiosa que eles tinham para contribuir com esse processo, já que quando os ayatollahs ditavam as palavras de ordem, elas eram transmitidas para a população por uma rede de 18 mil mulás. Mulá era uma espécie de sacerdote paroquial, algo assim. E depois para 600 mil saias, que eram crentes considerados descendentes diretos de Maomé. Os soldados aos poucos começaram a se recusar a atirar na população, e o exército lentamente foi se desintegrando. Com medo do que viria, o Shah concordou em introduzir uma constituição e cedeu à pressão do presidente americano Jimmy Carter, que ameaçou embargar a venda de armas, fazendo concessões de última hora. Ele aceitou libertar 300 prisioneiros políticos, relaxou a censura e reformou o sistema jurídico, mas já era tarde. Ao invés de aliviar a situação, as concessões só pioraram a situação. O povo não queria reforma, o povo queria acabar com o regime. Khomeini pediu a renúncia da monarquia, e com o apoio que a população dava à palavra do Ayatollah, o Shah foi obrigado a abandonar o país em 16 de janeiro de 1979, transferindo o governo para Shapur Bakhtiar, um advogado de 63 anos que se dizia liberal e era tido como parte da oposição moderada ao regime de Reza Pahlavi. Bakhtiar impôs como condição para aceitar o governo que o Shah abandonasse o país e afirmou que faria o país passar de uma monarquia para uma república. O Pentágono e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, claro, elaboraram planos emergenciais para proteger os poços de petróleo do Irã, e o presidente Carter enviou para o Teherã o general Huizer para ajudar os militares iranianos caso fosse preciso enfrentar a população. Caso o governo de Bakhtiar não conseguisse suprimir a crise, a opção dos americanos era implementar um golpe militar para suprimir a confusão e estabelecer a ordem. Khomeini retornou da França em 1º de fevereiro de 1979 e conclamou a proclamação da República Islâmica do Irã. Em entrevista, denunciou a dança e o cinema como anti-islâmicos e anunciou que a liberdade de expressão excluiria tudo aquilo que não fosse de interesse nacional. A recepção do Ayatollah contou com cerca de 5 milhões de pessoas, e mesmo com Bakhtiar dizendo que não aceitaria um poder paralelo no Irã, os colaboradores de Khomeini diziam que armas estavam sendo distribuídas para a população e ameaçando que a ordem para usar essas armas se aproximava. A chegada de Khomeini foi uma coisa colossal, e nem mesmo o cordão de isolamento formado por 50 mil voluntários deu conta de conter o clamor popular. No discurso feito na Praça dos Mártires, a praça onde ocorreu aquele massacre da Sexta-feira Negra que eu citei, Khomeini convocou o povo para derrubar o governo de Bakhtiar e ao exército para que se unisse à revolução. E parte do povo atendeu, fazendo barricadas e enfrentando as forças do regime. Para piorar ainda mais a situação de Reza Pahlavi, vazou uma gravação de uma conversa que ele teve com líderes militares iranianos antes de fugir, onde ele dava ordens para o exército atirar à vontade nos manifestantes para ver se uma guerra civil se iniciava e pudesse propiciar um ambiente político favorável para que ele voltasse para o Irã e retomasse o poder. Essa gravação era vendida nas ruas de Teherã e se espalhou rapidamente pelo país. Depois de alguns dias de embate, as forças armadas chamaram os soldados de volta aos quartéis para encerrar a matança, que na prática significou a desistência do exército em proteger o regime. Os soldados passaram a confraternizar com o povo e Bakhtiar renunciou. Com a vitória da insurreição em 10 e 11 de fevereiro, os manifestantes, afetados pelo rumor de que o recuo do exército era um blefe, passaram a atacar e saquear vários prédios públicos, incluindo a maior prisão iraniana, que ficava no Teherã, e 11 mil presos ganharam liberdade instantaneamente. A população, no entanto, queria a cabeça do ex-primeiro-ministro Amir Abbas Hoveida, não sei, e do ex-chefe da SAVAK, que estavam presos nessa prisão. Uma guarda de Khomeini impediu o linchamento desses dois, mas eles foram executados dias depois após um julgamento, fuzilados com outros 3 generais. O exército, a SAVAK e a Assembleia dos Deputados se dissolveram. O Irã, que era um dos maiores fornecedores de petróleo para o Ocidente e uma espécie de barreira contra o avanço soviético na região, deixou de existir como se conhecia. Só que isso não significou a paz imediata, e os interesses soviéticos no país estavam longe de ser apoiados pelo Ayatollah. No dia seguinte à derrubada do Shah, a supressão às esquerdas iranianas começou, especialmente aos comunistas, muitos dos quais
principais foram massacrados. O Tudeh, que era aquele partido que eu citei anteriormente, de orientação marxista-leninista, teve o seu líder enforcado. Mesmo sendo os membros desse partido alguns dos principais atores nas lutas armadas para derrubar o regime de Pahlavi. Khomeini e o clero xiita não eram a única força política no contexto revolucionário, mas ela rapidamente tomou o poder. Durante a Revolução surgiram vários shuras, que eram comitês operários para decidir a direção das questões cotidianas e reivindicar o que os trabalhadores queriam, como cancelar as demissões, cobrança de salários atrasados, etc. No entanto, Khomeini mandou os trabalhadores voltarem ao trabalho imediatamente, afirmando que qualquer desobediência ou sabotagem ao governo provisório seria considerada uma oposição à revolução. Por conta do asilo que os Estados Unidos deu a Pahlavi para que ele se tratasse de um câncer, a embaixada dos Estados Unidos foi atacada e parte dos seus integrantes foi tomada como refém. Tropas norte-americanas tentaram o resgate, que foi um fiasco, e alguns analistas tomaram esse fracasso como fundamental para entender a derrota de Jimmy Carter na eleição seguinte, quando ele perdeu para Ronald Reagan. Hoje se sabe que Reagan negociou com o Irã por baixo dos panos para protelar a crise até as eleições, e depois que ele foi eleito, o problema se resolveu milagrosamente. Os 23 bilhões de dólares de recursos iranianos que estavam congelados em bancos americanos foram liberados. Os reféns voltaram aos Estados Unidos, Reagan aumentou a sua popularidade e o Irã recebeu uma compensação em forma de armamentos vendidos clandestinamente pelos Estados Unidos. O Irã estabeleceu uma constituição teocrática, a Sharia, e as demais minorias religiosas existentes no país passaram a ter os seus próprios tribunais, como os cristãos armênios, cristãos assírios, cristãos caldeus, zoroastras e judeus. Eles também ganharam direito a ter representantes na Assembleia do país. A política internacional do país, no entanto, continuaria a ser essencialmente antisionista. As organizações populares, Movimento Operário, o Tudeh e outros perderam a chance de encabeçar a revolução, que foi tomada pelo clero xiita. Esse clero, como eu falei anteriormente, foi bem agressivo quanto à possibilidade de oposição da esquerda, já que o clero denunciava o marxismo e o comunismo e queriam distância tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. De qualquer forma, o Ayatollah precisou ser cauteloso e teve que atender a algumas reivindicações. O Irã passou a fornecer transporte e saúde gratuitos, cancelou as contas de luz e os bens essenciais passaram a receber um forte subsídio do Estado. Bom, então é isso. Como eu disse antes, essa minissérie foi baseada no livro A Revolução Iraniana do Oswaldo Codiola, e nele vocês vão encontrar não apenas mais detalhes sobre tudo isso que eu falei aqui, como também capítulos falando sobre a história do Irã após a Revolução, os conflitos internacionais, a classificação do Irã como parte do eixo do mal pelos Estados Unidos, entre várias outras coisas. Não daria para eu falar sobre tudo isso apenas em 3 episódios curtos. Então, para quem se interessa sobre o assunto, eu sugiro que você procure o livro. Ou talvez no futuro eu possa fazer uma outra minissérie só sobre os capítulos finais dessa obra. Não está nos meus planos, mas vamos ver. Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa página do Apoia-se e, claro, inscrevam-se no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima!